Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, lendo os pedidos, colocando as nossas intenções, colocando também toda a nossa alegria de perceber o universo de outras pessoas que, como nós, acreditam em Deus, têm uma fé também pura, também genuína. E além de todos os trabalhos que a igreja apresenta, essa Pastoral dos Surdos é uma das que nos ajudam a entender melhor, no silêncio, a palavra de Deus. E claro, nós como ouvintes, nós temos que valorizar um pouco mais. Não no sentido de nos apiedar daquela pessoa que está ali, porque ela está numa condição inferior à nossa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente simplesmente faz um trabalho em comum, né, em pé de igualdade, para dizer assim, olha, dentro da palavra de Deus não há como a gente pensar em diferenciar por classe ou por aquilo que a pessoa é, se tem algum tipo de deficiência ou não. E aí a gente tem que começar a perceber a evangelização como um projeto da igreja, como um projeto de Deus, não como um ato de piedade para aquelas pessoas que, no caso dos surdos, têm essa questão de não ouvir. Então, que a gente comece a pensar na evangelização de uma maneira diferenciada, ok? Muito bem, eu quero já no início desse bloco lembrar a você, aqui nós temos um CD, eu vou pedir para o Luiz mostrar aqui, o novo CD do Padre Nilson Mota, que apresenta aqui todas as terças-feiras o programa Você Pode Ser Feliz, Brado de Vitória. Esse é o novo CD do Padre Nilson. Você quer adquirir esse CD? Você vai ligar para cá, 0 operadora 19 3871 9600. Você vai, através do Dica 21, receber, você pode presentear as pessoas, você pode, claro, adquirir para ouvir no carro, na sua casa, como você preferir. Agora, se você não consegue, não tem como você ligar para cá, mas tem possibilidade de você acessar a internet, faça isso. No nosso portal rs21.com.br, lá na aba Dica 21, você pode, além do CD também, tem outros produtos ali que a gente oferece para você. Então, a dica de hoje é o CD do Padre Nilson Mota, Brado de Vitória, mais um CD do nosso querido irmão que apresenta o programa Você Pode Ser Feliz. Muito bem, nós vamos então continuar a nossa... Aliás, esse tema, Brado de Vitória, parece que é importante, não é? Interessante, não é? Eu acho que quando a gente trabalha com os surdos ou com qualquer outra pastoral, é sempre uma vitória aquilo que a gente consegue, você não acha? Sempre uma vitória, ainda mais quando se trata de surdo que tem tão pouco espaço, né, ainda dentro da igreja. Eu acredito que se a comunidade ela tem disposição para poder criar uma pastoral, deve fazer, porque você vai acolher esses irmãos que estão fora da igreja por conta da falta de espaço dentro da própria igreja. Eu digo que é importante as pessoas entenderem que a pastoral dos surdos é uma pastoral de grande responsabilidade, porque se o intérprete sai da igreja, o surdo tem que sair também. Então, na hora que você cria uma pastoral, a gente vê que os jovens, né, as crianças, elas adoram aprender Libras e elas aprendem muito rápido, né? Puxa vida. Mas pela própria recomendação do Padre Vicente, que faleceu em 2009, né? Ele dizia assim, a pastoral dos surdos, ela necessita dos jovens e dos adolescentes, mas também necessita de pessoas mais velhas que consigam permanecer na pastoral, porque às vezes a juventude, por conta até da própria vida, vai prestar vestibular, vai fazer alguma coisa, acaba saindo da pastoral, né? Então, precisa ter alguém que fique, porque o surdo só consegue estar incluso na igreja se tiver o intérprete. Agora, você já começou a tocar nesse assunto e eu gostaria até de fazer um alerta para você que assiste, que está sintonizado no programa Você Pode Ser Feliz. Você tem uma comunidade, você participa de uma paróquia e você pode se perguntar como é que eu poderia fomentar ou pensar nessa pastoral. Então, o que você diz? A comunidade, ela quer de fato montar a pastoral dos surdos ou fazer esse primeiro acolhimento sem ser uma pastoral inicialmente. O que deve ser feito? Então, o passo que nós seguimos foi assim. Primeiro, a gente foi aprender Libras, né? E tínhamos o Padre Helberson, que na época era seminarista, ninguém sabia a língua de sinais, e aí a gente foi aprender a língua de sinais. A partir daí, a gente começou a consultar na internet, até porque a gente não conhecia nenhuma pastoral dos surdos, então a gente não tinha referência. E aí, conforme você vai aprendendo a língua,
você passa a ter contato com outras pessoas que já sabem, eu conheço uma pastoral dos surdos. Quer dizer, aqui a gente está falando para muita gente, tem cidades que não tem pastoral. Então, que busque pela internet, tem muitos sites de pastoral dos surdos, Facebook, e aí é entrar em contato. Entrando em contato, normalmente, a gente auxilia. O que precisa uma pastoral? Ela precisa de um coordenador, de preferência que seja surdo, porque o surdo ele precisa se reconhecer, né? Então, de preferência que seja surdo, mas não tendo surdo, pode ser um ouvinte. E aí você precisa estudar Libras, que obrigatoriamente tem que ter alguém que senão você não saiba, comunica porque com a senão pessoa, não tem como, né? E estudar a língua de sinais voltados para a igreja, porque tem toda uma quantidade de sinais que não são utilizados ou ensinados nas escolas comuns, né, tradicionais de Libras. E aí, com surdo, normalmente como que você convida? Através da internet. A gente Eles têm esse acesso? A Assim, maioria dos surdos. Eu digo assim que Facebook, essas coisas todas. 95% deles estão na internet. Então, você coloca convite, você conheceu um surdo, bastou, porque geralmente eles se juntam em comunidades, né? Às vezes eles se juntam no shopping, eles têm alguns grupos. Então, você tendo um surdo, ele já começa a fazer a divulgação da própria pastoral. Então, normalmente pela internet, torpedos do celular, que eles mandam um para o outro. E como o surdo não paga transporte, né? Então, eles se deslocam para lugares longe com muita facilidade. Né? E quando eles sabem assim, olha, a gente tem uma igreja que tem celebração em Libras, sempre vem surdo. Você vai então, ter. por exemplo, não é tão complicado. Eu acho que talvez o caminho é mais simples esse que você disse, mas em relação à língua, a pessoa tem que aprender o mínimo inicialmente. Aprender. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Porque a Fátima, ela participa junto com a Darlene, junto com o pessoal da pastoral lá no santuário, e a gente vê que todos os domingos eles estão lá, às 10h30, na missa das 10h30, inclusive se você que é de São Paulo quiser conhecer um pouco mais da pastoral lá no santuário, todos os domingos na missa das 10h30 da manhã, lá está a Fátima, com alguns outros intérpretes e os surdos, eu vejo todos os domingos lá. Qual que é o prazer nisso? Qual que é a realização? Porque assim, é trabalhoso. Não no sentido de que eles dão um trabalho para você, mas é trabalhoso o fato dos sinais, o fato de você ter que entender um universo que não é seu universo, não é? Você se realiza nesse trabalho? Muito. Você pode falar pelos outros intérpretes também? Posso falar pelos outros intérpretes, com certeza. A gente se realiza muito. Primeiro porque você vê a criação de uma pastoral e depois você perceber aquela pastoral existente na igreja e a quantidade de surdos que a gente consegue recepcionar. E a felicidade deles, porque eles vêm para a igreja, assim, e eles são acolhidos, e eles ouvem a palavra de Deus, e eles partilham com os ouvintes e entre eles. Então, eles têm o ouvir que consola, que preenche, né? A alma, né, com a palavra de Deus. E, além de tudo, você consegue partilhar aquela coisa do comunicar, do dizer a vida como está, de partilhar as dificuldades, as alegrias, as tristezas. A comunidade, a pastoral, ela vai além, né? Além da igreja. Não está ali restrito só naquele momento. Porque o surdo tem um problema na família, ele partilha na pastoral. Se a gente pode auxiliá-lo fora da igreja também, numa consulta, numa visita na escola de um filho, ao banco, quando se tem problema, a gente faz isso também. E, além de tudo, é importante saber que a pastoral dos surdos não é uma pastoral assistencialista, aquela assim, coitadinho do surdo, vem aqui para receber aquela questão de piedade, como se estivesse precisando de coisas materiais. O surdo é extremamente capaz. Então, assim, a partir do momento em que ele tem o conhecimento da palavra de Deus, ele aprende, ele catequiza, ele é testemunho de fé para o restante todo da comunidade, tanto ouvintes quanto surdos, né? E ele muda a vida dele. E o mudar a própria vida faz com que o outro se motive também a mudar. Legal.
a sua. Então, é muito gratificante quando você recebe um surdo que não tinha conhecimento de catequese, você ensina, ele faz a primeira Eucaristia, às vezes ele é batizado. Então, a pastoral possibilita a entrada na vida cristã. É bonito isso, por isso que eu É perguntei da muito. realização, porque às vezes nós temos algumas pequenas frustrações na nossa vida, e quando você começa a trabalhar esse outro universo, por isso que eu disse antes que não é seu, eu acho que preenche muito, não só a vida dele, daquela pessoa, né, mas a sua também. Por isso que eu perguntei da realização. Não é aquela questão assim, olha, agora eu tenho que ir lá, fazer, interpretar. Não, vai com o coração. Não. E para o intérprete ainda é melhor, porque assim, a gente está anunciando a palavra. Nós somos verdadeiramente anunciadores da palavra de Deus. Exatamente. Então, antes de ir para uma celebração, a gente vai estudar, vai entender o texto, o contexto para poder anunciar com fidelidade. Eu até acho, não, eu tenho certeza disso, que esse trabalho da Pastoral dos Surdos é um trabalho de, eu diria, libertação. Sabe aquilo que Jesus fazia de curar as pessoas, de fazer com que as pessoas entendessem uma outra vida além daquelas que a deficiência de fato limitava, né, em alguns casos, não é? E por isso nós temos agora um evangelho, eu gostaria que você até depois me ajudasse a comentar sobre ele. É sobre essa passagem em que Jesus cura, né, o surdo. Então, você que está em casa, acompanhe comigo. Apresentaram um surdo-mudo a Jesus e pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Mestre, eles pediram que o senhor impusesse as mãos sobre ele. É que ele é surdo e mudo. Éfita. Jesus. Jesus. Não diga nada a ninguém. Eu te proíbo. Deus seja louvado. Jesus faz bem a todas as coisas. Faz ouvir o surdo e falar os mudos. Jesus. Deus seja louvado. Veja só, uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, quando começou aí todo esse drama, né, da pessoa que pede a Jesus que cure, o olhar é importante. Lembra que você falou que em relação ao labial,
Você tem que olhar para o surdo, não é? Isso. Não você falar de lado como se você não estivesse dando atenção a ele. Você tem que olhar para ele ao mesmo tempo para que ele converse com você através dessa questão do labial, né? Da leitura labial. E na palavra de Deus, no texto agora a gente viu Jesus que olhava de uma maneira direta para aquele surdo mudo, não é? Aliás, todas as citações bíblicas sempre tratam essa questão de Jesus a partir do olhar. Então, assim, o surdo, aqui na leitura, o surdo mudo é aquele que precisava desse olhar de Jesus, mas precisava, além desse olhar, dessa cura física. Por isso que eu digo que, quando eu falava da realização, vocês propiciam essa libertação que Jesus fez ao surdo, vocês propiciam isso quando vocês dão a estes surdos a voz, que na verdade eles não têm. Né? Então, por isso que é um trabalho muito bonito. Nós, enquanto igreja, temos que deixar de ser omissos em relação a isso. Né? Nós temos que deixar de ser omissos, porque não só em relação aos surdos, mas tantas outras pastorais, tantos outros grupos que precisam, de fato, da nossa participação e, de uma maneira muito, eu acho que séria, da nossa adesão. Então, por isso que vocês estão mais do que de parabéns do trabalho que vocês realizam, tá bom? É claro que a gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouco. Eu só vou ler aqui ainda algumas intenções, como eu te disse, das pessoas que sempre escrevem, mandam as suas orações. Você ainda pode fazer o seu pedido de oração através do telefone 0 operadora 19 3871 9620, mandando seus pedidos e as suas intenções para que a gente apresente aqui aos pés da Imaculada Conceição. A Matilde Dias Nascimento, ela é de Entre Rios, lá na Bahia. A Maria Nilza Ferreira Tito, ela é de Paraíba do Sul, lá no Rio de Janeiro. A Francisca da Chagas Pereira, ela é de Trindade, eu já tinha lido aqui, Trindade, lá em Pernambuco. A Terezinha Fernandes Francisco, ela é de Rosário do Sul, lá no Rio Grande do Sul. O Sérgio Antônio Momesso, ele é de Valinhos, aqui, Valinhos, onde estão os estúdios da Rede Século XXI. Também a Maria Neide Sacchi Marinelli, ela é de Pedreira, lá no interior de São Paulo. E também a Irene Maria Santos Teixeira, lá de Bom Despacho, em Minas Gerais. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. A gente vai voltar daqui a pouco para continuar conversando sobre essa questão da pastoral dos surdos e como a gente pode se encontrar com eles nesse trabalho de evangelização. É um instante só, daqui a pouco eu já volto.